seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Cacau Moraes, psicóloga clínica, e vim falar para vocês hoje a respeito de um assunto que eu tinha prometido no vídeo de toque. Eu tinha prometido no vídeo de toque falar sobre distorções de pensamento. Lá eu acho que eu falei sobre pensamento automático, mas na verdade a vertente é basicamente a mesma. Quando nós falamos de pensamentos automáticos, muitas vezes nós estamos falando sobre distorções de pensamento, porque os pensamentos automáticos eles não têm raciocínio por trás deles. Então, quando você tem um pensamento automático, você automaticamente não tem um pensamento que tem raciocínio. E aí você pode estar pensando, mas eu achei que todos os pensamentos tinham raciocínio. Não, na verdade nem todo pensamento é oriundo do raciocínio. Ou seja, nem todo pensamento ele provém do raciocínio. Não necessariamente você tem que estar raciocinando para ter um pensamento. Muitas vezes nós temos pensamentos automáticos. O que seriam esses pensamentos automáticos? Eles aparecem automaticamente na nossa mente, por isso eles são chamados de pensamentos automáticos. Mas esses pensamentos nada tem a ver com raciocínio. Pelo menos essa classe, que são os pensamentos automáticos, eles nada têm a ver com o raciocínio. Então, esses pensamentos automáticos são responsáveis, na maioria das vezes, na maioria dos casos, por distorções de pensamento, justamente porque eles não têm um raciocínio por trás. Então, quando nós falamos de uma distorção de pensamento, automaticamente nós acabamos falando de pensamentos automáticos. Por isso, eu coloquei as duas coisas juntas para falar para vocês hoje. Não tem como separá-las, na verdade. Bom, então agora que eu já expliquei sobre o pensamento automático, eu vou te explicar sobre a distorção de pensamento. Na verdade, a distorção de pensamento, ela é um erro de interpretação, é um equívoco de julgamento. Nós poderíamos dizer que é uma classe de pensamentos de conclusões apressadas. Um exemplo bem comum de pensamentos distorcidos poderia ser aquela velha e conhecida frase, acredito que todos já tenham ouvido a frase, tempestade num copo d'água. Fazer tempestade num copo d'água. Então, quando você fala de fazer tempestade num copo d'água, você está justamente falando que houve uma distorção de pensamento. Exatamente isso. Vou te explicar. O que significa fazer uma tempestade num copo d'água? A tempestade no copo d'água é justamente porque você não tem uma situação condizente com aquele fenômeno que você está provocando. Ou seja, não é possível existir uma tempestade num copo de água, Não é só porque é água que você pode ter uma tempestade ali. Então, desse ponto de vista, dá para você ter ideia do que é uma distorção, É você não ter o suficiente, mas você criar um fenômeno, sobre aquela situação, que na verdade não faz parte da realidade, Se você olhar para a situação real, você vai ver que o fenômeno criado, vamos dizer assim, não é compatível com aquela situação em si. Pensamentos automáticos influenciam diretamente as suas emoções e as suas ações. Então, à medida que você tem um pensamento automático distorcido, a sua emoção vai ser distorcida e a sua ação também vai ser distorcida. Por isso é muito importante que você corrija os pensamentos automáticos, para que ele não cause distorções na sua forma de ver e lidar com a realidade. Distorções de pensamento são comumente apresentadas por todos os indivíduos nessa vida. Bom, isso quer dizer que todo mundo um dia já cometeu uma distorção e que tem pessoas que cometem mais distorções que outras, e vamos dizer que isso é uma coisa comum. Não é normal, mas é comum. Todo mundo apresenta alguma distorção em alguma etapa da vida ou em alguma circunstância da vida. Eu quero dizer que até eu mesma apresento distorções também algumas vezes. Isso não é constante, tá, gente? Mesmo porque com a prática a gente vai percebendo o que está distorcido, o que não é, então você já começa a colocar os pensamentos em ordem
Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele não está acostumado a pensar. Quando eu digo isso, eu tenho base científica para dizer. Muitos experimentos já foram feitos e o que se sabe é que o nosso cérebro, ele gosta de respostas prontas. Ele se acomoda a um tipo de respostas e ele costuma dar sempre as mesmas respostas, sem ter que ficar fazendo um esforço mental para estar dando uma resposta diferente. Então, vamos dizer assim, nosso cérebro, de certa forma, ele acaba sendo um pouco preguiçoso. E isso fortalece, né, e favorece as distorções. Então, quando nós temos pessoas que apresentam distorções muito grandes e muito graves, que é o caso de pessoas em depressão, pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, essas pessoas normalmente apresentam distorções cognitivas muito sérias. Então, quanto mais distorções a pessoa apresenta, pior fica o quadro dela, porque essas distorções impedem essa pessoa de ver a realidade como ela é. Então, é como se as distorções fizessem com que a pessoa visse as coisas sob uma outra óptica que não é a real. Mas quanto mais o sujeito, a pessoa, no caso, tenha problemas emocionais, transtornos, problemas psicológicos, quanto mais a pessoa tenha esse tipo de problemas, mais ela vai ter distorções, mais ela vai apresentar distorções. Então, quais são os problemas que a distorção causa? Já que a distorção é uma coisa tão séria, quais são os problemas que ela causa na vida das pessoas? Bom, na verdade, quando nós falamos, né, de distorção de pensamentos, nós estamos falando de distorção da realidade, como eu acabei de dizer. Então, você acaba distorcendo a realidade, ou a pessoa que apresenta, né, esses pensamentos distorcidos, elas acabam transformando e mudando a realidade em algo que não existe, em algo que só ela vê. Então, as distorções de pensamento vão provocar atitudes inadequadas, vão provocar emoções inadequadas e até mesmo exageradas, desproporcionais muitas vezes também. E então, os comportamentos e as emoções acabam sendo alterados. Eu vou dar um exemplo de uma situação real que aconteceu com uma paciente, para que vocês possam entender melhor a situação. Bom, essa paciente é casada e o marido tinha saído para buscar uns pertences na casa de familiares e essa paciente estava falando que teve uma briga com o marido por causa dessa situação. E se você for pensar bem, não tem exatamente um motivo para isso, né? Para que ocorresse uma briga, para que essa pessoa ficasse com raiva, essa paciente. E na verdade aconteceu o seguinte: quando o marido foi buscar esses pertences, ela relatou que ele demorou mais do que o previsto e ela ligou para ele brava, perguntando por que ele estava demorando tanto. E aquilo não fazia sentido, porque ela em princípio não quis comentar o porquê, mas eu sabia que pela reação dela, né, já dava para perceber que existia um pensamento distorcido aí no meio dessa história. E na tentativa de averiguar o que realmente havia acontecido, a paciente me informou que havia uma ex-namorada do marido que morava nas proximidades da casa dos familiares que ele havia, né, ido buscar os seus pertences. E pela demora, ela concluiu que deveria estar passando alguma coisa com relação a essa ex-namorada que ela citou. Enfim, isso foi o suficiente, né, para que a deixasse com raiva, na verdade furiosa com o marido, e brigasse com ele quando ele chegasse em casa. E quando você percebe a situação real, né, na verdade o marido estava apenas recolhendo o seu pertence que estava na casa, né, dos familiares, e ficou ali de conversa com eles, por isso ele havia demorado.
e a paciente imaginando, né, supondo situações que não haviam, né, acontecido. Na verdade, o que ela estava fazendo era uma distorção da realidade naquele momento, e por isso ela teve aquelas emoções todas, né, de ficar muito brava, com muita raiva e de brigar com o marido por causa da demora dele. Mas na verdade, esse não foi exatamente o motivo, né? A demora. Não foi porque ele demorou que ela brigou com ele, foi porque ela estava imaginando que ele estava fazendo coisa errada. Então, essa é a realidade, né? Foi essa distorção de pensamento que trouxe para ela todas essas emoções, que ela não precisava estar sentindo se ela simplesmente tivesse visto a situação da maneira real, né? O marido estava buscando pertences e estava conversando. Mas o grande problema que essas distorções causam é que existe um conflito, né, por causa dessa distorção. Ela brigou com o marido, ela ficou com raiva do marido, o marido tentou se defender, poderia ter ficado com raiva também, dela ter ficado com raiva de uma situação que não necessitava, porque ela não esclareceu o motivo dela ter ficado com raiva. E aí geram-se os conflitos. Por isso é muito importante nós entendermos sobre distorções de pensamento, para que essas distorções não venham ocupar um lugar dentro de um relacionamento que não deveria estar ocupando, né? Não venha trazer problemas dentro de um relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu falo de qualquer tipo de relacionamento, não somente um relacionamento entre marido e mulher, mas também entre namorados, noivos, amigos, um relacionamento entre patrão e funcionário, entre colegas de trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Se existe uma distorção, aquela distorção pode acabar atrapalhando esse relacionamento. Eu vou falar para vocês dos tipos de distorções mais comuns, para que fique mais claro, porque na verdade não existe somente um tipo de distorção. Nós temos vários tipos de distorções. Então eu vou falar para vocês dos tipos mais comuns, que realmente são os que nós vemos com mais frequência nos consultórios. O primeiro deles se trata da leitura mental ou adivinhação, como a gente chama. Na verdade, esse tipo de pensamento distorcido, ele mostra para a pessoa como se ela estivesse, ele faz com que a pessoa sinta como se ela soubesse o que o outro está pensando, ou ainda que o outro sabe o que ela está pensando. Então, a distorção de pensamento, né, de leitura mental ou de adivinhação, que seria basicamente a mesma coisa, a pessoa acredita que ela sabe o que está na cabeça do outro. Então, por exemplo, é aquela situação onde, isso é muito comum entre marido e mulher, aonde um acha que sabe exatamente o que o outro está pensando. E aí eles falam, não, eu tenho certeza que fulano vai chegar aqui em casa hoje e vai falar isso e isso por causa de tal situação. E na verdade não dá para ter certeza do que está na cabeça do outro, né? Afinal de contas, ninguém tem esse poder de saber o que está na cabeça do outro. É apenas uma hipótese. Mas hipóteses são só hipóteses. Não servem de base para que nós possamos tirar qualquer conclusão. Para uma conclusão é preciso nós termos certeza. A segunda distorção diz respeito à previsão do futuro. É quando a pessoa enxerga o mundo, o futuro dela, como sendo negativo, altamente e totalmente negativo. Então ela sempre está vendo o mundo com um filtro negativo. Todas as situações que estão para acontecer vão ser negativas. Nada vai dar certo, sempre tem coisas negativas que ela acredita que vão acontecer, né? Por exemplo, se for uma entrevista de emprego, não, eu não vou não porque vão me ridicularizar, não vou não porque eu não vou conseguir, porque tem pessoas melhores do que eu e depois eu vou ficar deprimida porque não me escolheram para esse trabalho. Terceira distorção é a catastrofização. Isso é muito comum. Gente, essas três que eu falei até agora, né? A leitura mental, a visão negativa e a catastrofização, elas são muito comuns dentro dos quadros de ansiedade e depressão, quadros de pânico também, fobia social. Muitas vezes a catastrofização, principalmente nos quadros de pânico, ansiedade e depressão, elas são as maiores distorções que as pessoas apresentam, porque ela sempre imagina que vai acontecer algo
que ela não vai conseguir superar, né? Isso é a catastrofização. Sempre vai ter um acontecimento que ela não vai ser capaz de superar. Então, por isso, ela acaba se fechando, ela acaba se reservando de certas coisas porque ela acha que aquilo vai ser catastrófico. Então, sempre tem algo no sentido catastrófico, que é insuportável, é terrível para essa pessoa. O quarto é a rotulação. É quando a pessoa começa a fazer rótulos de si mesma e também nos outros. Ah não, eu sou uma pessoa inútil, eu não sirvo para nada. Você viu aquele trabalho que eu fiz? Foi horrível. Mas ao invés da pessoa dizer, bom, esse trabalho ficou ruim, mas eu já fiz outros melhores ou eu posso fazer trabalhos melhores. Então ela acaba criando um rótulo e que expressa alguma situação e não o que é o todo. Essa rotulação é feita baseada em algum traço negativo, mas que ela usa para justificar o todo, a pessoa toda, seja ela ou seja qualquer outra pessoa. A quinta distorção é a desqualificação do positivo. Na verdade, quando as pessoas têm esse tipo de distorção, elas menosprezam as suas qualidades ou algum aspecto positivo de si ou até mesmo dos outros e simplesmente menosprezam as coisas positivas que acontecem. Por exemplo, a pessoa tirou 10 na prova. E aí ela fala, não, mas é porque a prova estava muito fácil, né? Só por isso que eu tirei 10. Foi elogiada? Não, mas é porque a outra pessoa que é muito gentil. Então ela acaba, de certa forma, não se considerando merecedora. Por isso ela menospreza os aspectos positivos. Sexta distorção é a generalização. Bom, na generalização, as pessoas costumam generalizar as situações de uma forma negativa, baseada num único evento. Por exemplo, nesse caso, nós podemos pegar aquelas pessoas que se decepcionaram no amor, né, pela primeira vez, e aí elas dizem, também não confio mais, se for no homem, né, se for no caso do homem, ele vai dizer, não confio em mulher nenhuma mais, nenhuma presta. Se for no caso da mulher, ela também vai falar a mesma coisa, homem nenhum presta. Não confio em homem nenhum. A oitava distorção é o pensamento dicotômico, ou o que a gente chama de 880. Daí já deu para você perceber, né? É aquele tipo de pensamento que faz com que a pessoa haja, né, em padrões de tudo ou nada. Ou ela é bem-sucedida 100%, ou se ela for 90%, isso quer dizer nada. Então, ela não tem as medidas reais da vida, das coisas, né? Ela sempre age em padrões de tudo ou nada. Ou o negócio tá bom para valer, né? 100%, ou 90% não serve, 95% tá um pouco, 99% também não serve, tem que ser 100%, senão tá uma porcaria, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido essa distorção. A nona distorção diz respeito ao deveria. Muitas pessoas acreditam que deveriam ter feito alguma coisa melhor, deveriam ter feito diferente. A pessoa enfatiza o que ela poderia ter feito, né? O que ela deveria ter feito, o que ela acha que tinha que ter feito e não fez, ao invés de olhar para a situação real, a situação, né, do momento e encarar essa situação como algo que é imutável, não dá para mudar mais. Então, ela fica presa nesse deveria, mas eu deveria ter feito isso, mas se eu não tivesse feito isso, né, então as coisas seriam melhores. Então, é o padrão deveria que nós chamamos. A 10ª distorção chama-se personalização. É quando a pessoa acaba assumindo os erros dos outros ou as culpas dos outros como se fossem dela. Por exemplo, a pessoa tem um filho
né, que foi mal na escola. Então ela acha que a culpa é dela porque o filho foi mal, porque foi ela que não colocou o filho para estudar, porque foi ela que não cobrou do filho, porque foi ela que não deu uma boa educação para o filho. Nesse caso, ela ignora completamente a responsabilidade que o outro tem e ela culpa somente a si mesma. 11. Distorção de culpa. Bom, é um pouquinho parecida com a personalização, só que no caso da culpa, diz respeito às emoções. Então, por exemplo, se eu tô chateada, se eu fiquei triste, a culpa é sua, porque foi você que me fez sentir triste, foi você que me fez ficar com raiva. Então, sempre a culpa é do outro pelos meus sentimentos. Eu não consigo atribuir a mim mesma que os meus sentimentos são responsabilidade minha, né? Meu sentimento não é responsabilidade de ninguém, é meu. Sou eu que controlo os meus sentimentos. E a pessoa começa a culpar os demais pelos sentimentos que ela tem. Justamente isso é uma distorção cognitiva. Isso é muito, muito, muito comum. 12. Distorção de comparações injustas. Bom, o exemplo disso seria mais ou menos, né? Uma mulher de 60 anos de idade que vai pra praia, né, de biquíni, e aí começa a ver as mocinhas de 20 anos, mais ou menos, e começa a se comparar, falar, nossa, ela tem um corpo lindo, eu tô toda, né, acabada e tal. Não é uma comparação justa, porque as idades são diferentes. Talvez naquela época que essa de 60 tinha lá os seus 20, aí sim dava para comparar com essa outra, porque elas estavam no mesmo patamar, né? Elas tinham algo de igual para que elas pudessem ser comparadas, que seria a idade. Então não dá para colocar na mesma balança e comparar as duas pessoas, porque são diferentes. Então as comparações injustas, elas são justamente buscando padrões que não dá para medir de forma justa. Além dessas distorções que eu falei para vocês, existem outras mais, mas é porque nem todo mundo apresenta as mesmas distorções. Então falei das básicas para que vocês possam ter uma noção do que é uma distorção e de como elas são apresentadas. E agora eu vou apresentar 3 importantes estratégias para que você possa corrigir uma distorção de pensamento. As 3 estratégias dizem respeito ao seguinte: a primeira é o teste de evidências. O teste de evidências consiste em você pegar, listar todas as evidências que apoiam aquele pensamento e evidências que são contrárias àquele pensamento, àquela situação. E vai checar se esse pensamento que você teve, ele tem mais prós ou ele teve mais contras. E aí você pode determinar se aquele pensamento ele procede ou não, se aquele pensamento é um pensamento distorcido. E se por acaso você não teve evidências suficientes que vão te dar uma definição se aquele pensamento é um pensamento verdadeiro, é um pensamento real, ou se aquele pensamento é um pensamento distorcido, você pode dar a esse pensamento o benefício da dúvida. Ou seja, você não vai descartar totalmente esse pensamento, mas você também não vai dar todo o crédito para ele como se ele fosse real. Você simplesmente vai colocar esse pensamento, vamos dizer assim, em quarentena, né, para que você possa verificar mais para frente se esse pensamento ele tinha uma base real ou se ele era um pensamento totalmente distorcido. A segunda estratégia é o questionamento socrático. O questionamento socrático nós usamos muito, muito mesmo nos consultórios para que o paciente possa reestruturar, né, o seu pensamento e para que ele possa corrigir o pensamento distorcido. O questionamento socrático nada mais é do que pensar sobre o pensamento. Ou seja, você vai analisar o pensamento que você teve, esse pensamento automático, né, que veio na sua mente, e você vai questionar esse pensamento. No questionamento socrático é importante que você faça perguntas a você mesmo com base, né, nesse pensamento que você teve. Essas perguntas elas vão ser direcionadas para que você possa averiguar
a validade desse pensamento. Depois que eu terminar de explicar o terceiro ponto, eu vou dar um exemplo e vou pegar todos os passos, né, as 3 estratégias, e vou usá-las para que você possa entender melhor como usar essas estratégias. E a terceira estratégia, então, é gerar alternativas racionais. O que seria isso? Gerar alternativas racionais, como o próprio nome já sugere, é que você pense em outras respostas que seriam possíveis também para aquela situação. Então, por exemplo, agora eu vou falar para vocês de uma situação e vou usar todas as 3 estratégias para que vocês possam ver. O exemplo é o seguinte: você fez aniversário e uma pessoa não te ligou. E era uma pessoa especial que você considera e essa pessoa não te ligou. Então, por exemplo, nesse caso, você teve um pensamento automático. Vamos supor que o pensamento foi: ah, não me ligou porque eu não sou importante para essa pessoa, né? Não me ama, enfim. Você começa a pensar coisas desse tipo: ah, só pode ser isso, não, se me amasse tinha me ligado, porque se me valorizasse, porque se gostasse de mim verdadeiramente, teria me ligado. Então essa é a situação que nós temos, né? Nós temos um fato que é: não ligou no dia do aniversário, e nós temos um pensamento ou alguns pensamentos automáticos que vieram aí para tentar entender essa ação de da pessoa não ter ligado, ou melhor, essa falta de ação, né, da pessoa não ter ligado no dia do aniversário. Então, ok, esclarecida essa situação, vamos agora então fazer a análise, né, desse pensamento. Vamos usar primeiro o que eu falei, o teste de evidências. Quais as evidências que você tem que esse pensamento, a pessoa não me ama, por isso ela não me ligou no dia do meu aniversário, né? Vamos pegar só essa primeira parte, né? De a pessoa não me ama. Quais as evidências que comprovam que essa pessoa não te ama? Quais as evidências que comprovariam que essa pessoa te ama? Então nós vamos pegar nós vamos traçar um paralelo entre prós e contra. Então, quais são essas evidências? Vamos supor só, tá? Vamos supor que essa pessoa da história sou eu e vamos supor que quem esqueceu do meu aniversário foi minha mãe, tá, gente? Só para que vocês possam entender melhor. Então, eu começo a pensar: ah, minha mãe não me ama, por isso ela esqueceu de mim, né? Então, o pensamento seria: minha mãe não me ama. Para analisarmos esse pensamento, nós vamos usar então agora o teste de evidência. Quais são as evidências que eu tenho que comprovam, né, que me dão realmente esse suporte de que minha mãe não me ama? E quais são as evidências que contradizem isso, esse pensamento de que minha mãe não me ama? Quais são as evidências, né, contra e a favor desse pensamento? As evidências que comprovam que minha mãe não me ama. Comprova esse pensamento que minha mãe não me ama. Seria o fato dela não ter ligado no meu aniversário. Talvez o fato dela ter ligado para minha irmã e para mim não. Vamos supor. Então eu tenho esses 2 fatos, ok? São os únicos que eu tenho. E agora vamos examinar as evidências contra esse pensamento. Por que talvez minha mãe me ame ao contrário desse pensamento e não seja exatamente isso? Bom, evidências contrárias a que minha mãe não me ama é que ela sempre cuidou de mim, ela sempre esteve presente na minha vida, ela sempre mandou presente para mim ou sempre se lembrou de mim no meu aniversário, ela sempre me tratou bem, sempre fez questão de dizer que me ama. Bom, eu já tenho aí pelo menos 6 evidências contra o pensamento que diz que minha mãe não me ama. Então, desses pensamentos, desses prós, examinando os prós e os contras, o que você acha que ganharia se você examinar as 2 listas, né? Na que confirma que minha mãe não me ama, eu tenho 2 itens. Na que diz que minha mãe me ama, eu tenho 6 itens. Então, como é que eu iria analisar isso?
questão de maioria, né? De quantidade. Então, se a maioria diz que esse argumento é falso, então eu preciso acreditar que esse argumento é falso, porque eu tenho muito mais evidências que comprovam isso, entendeu? Então, esse seria o teste de evidência. Vamos agora, então, analisar segundo a segunda estratégia, que seria o questionamento socrático. Normalmente, a gente usa o questionamento socrático primeiro, mas como vocês não estão aptos a usar o questionamento socrático sozinhos, então eu entendo que a primeira estratégia que vocês deveriam usar seria o exame de evidências, né? O teste de evidências. Bom, o questionamento socrático, ele é um pouco mais complicado de ser feito, porque vai depender muito da situação. Em casos onde a pessoa tem depressão ou ansiedade, e dependendo do grau, né, desses transtornos, a pessoa talvez não consiga fazer o questionamento socrático sozinha. E às vezes, mesmo ela com a ajuda do terapeuta, ainda dá muito trabalho, ela custa a fazer as perguntas de maneira que ela vai entender a realidade, porque ela sempre vai tender a um negativismo, então ela não vai conseguir fazer as perguntas necessárias para mostrar para ela a realidade. Então, por isso eu falei que geralmente a gente usa essa estratégia primeiro, mas que eu estou passando ela como uma segunda estratégia para vocês e não como uma principal estratégia. Ok, então vamos pegar o questionamento socrático e colocar no meu exemplo. Minha mãe esqueceu, minha mãe não me ligou no dia do meu aniversário. Pensamento, minha mãe não me ama. Então agora eu vou questionar esse pensamento. Por que eu acho que minha mãe não me ama? Né? A resposta seria óbvia, porque ela esqueceu o meu aniversário. Peraí, mas ela não ter me ligado no dia do meu aniversário significa que ela esqueceu? Nem sempre. Pode ser que ela não tenha esquecido, pode ser que ela simplesmente tenha tido algum compromisso, pode ser que ela, não sei, tenha acontecido alguma coisa e que a impediu de me ligar no dia do meu aniversário. O fato dela não ter me ligado, né, no dia do meu aniversário significa o que para mim? Né? Então aí já entra o detalhe pessoal. O que significa isso? Será que o mesmo significado que eu dou para o meu aniversário como algo de valor, de extrema importância, será que é o mesmo significado que as outras pessoas têm com relação a aniversário? Seja o meu ou de qualquer pessoa? Então tudo isso é questionamento socrático, é aquele pensamento que vai fazer com que você mude aquela ideia que você teve no início, aquele pensamento automático que você teve no início. Esses questionamentos que eu estou fazendo agora, eles vão me fazer pensar, eles vão me fazer refletir sobre aquele pensamento que veio à minha cabeça, que era um pensamento automático, que minha mãe não me ama. Então você vai responder a esse questionamento, né, de forma que vai te levar a tirar uma outra conclusão a respeito desse pensamento que você teve, né, esse pensamento automático. E a partir desses questionamentos, né, que iriam surgindo, como por exemplo os que eu citei até agora e outros pensamentos mais, né, os questionamentos mais, nós poderíamos ainda questionar o seguinte: será que existe algum outro argumento capaz de explicar por que ela não me ligou no dia do meu aniversário? Qual seria esse argumento? Quais seriam esses argumentos? Eles seriam argumentos plausíveis? Então, são questionamentos que você começa a fazer que te levam a refletir sobre aquela resposta que você teve imediata, sobre aquele pensamento automático que você teve naquele momento. Então, para complementar, né, e para finalizar nesse caso o questionamento socrático, nós vamos justamente usar a terceira estratégia, que é gerar alternativas racionais para esse pensamento. Então, se o pensamento foi minha mãe não me ama, as alternativas que eu teria agora
Quais poderiam ser? Bom, talvez minha mãe tenha tido algum tipo de imprevisto que não deu para ela ligar. Talvez ela não tenha conseguido ligar, talvez o meu telefone tenha ficado, não sei, fora de área, ou talvez o telefone dela esteja fora de área e por isso ela não conseguiu me ligar. Então você vai criar possíveis alternativas racionais que justificariam aquela ação, aquela atitude, até que você tenha realmente a certeza do que aconteceu. Ok? Então, não é simplesmente pegar um pensamento automático e acreditar que ele é real. É pegar o pensamento automático, analisar e corrigir. Porque dessa forma você vai evitar muitas situações desagradáveis, muitos transtornos que podem comprometer seus relacionamentos. Uma coisa muito importante que eu quero deixar claro para vocês é que essas dicas que eu dou, essas estratégias que eu passo, essas informações que eu passo para vocês, elas não substituem a procura de um profissional. Se você tem problemas emocionais, se você tem depressão, ansiedade ou qualquer um tipo de transtorno, é importante que você busque ajuda profissional. Somente essas dicas que eu passo para vocês não são suficientes para que você seja tratado de forma adequada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se ficou alguma dúvida, você pode escrever lá embaixo qual é a sua dúvida. E não esquece de dar o seu joinha, por favor, porque quando você dá o joinha, esse vídeo ele alcança mais visualizações e ele pode ajudar mais pessoas. Então, todas as vezes que você clicar em algum dos meus vídeos, por favor, dá o seu joinha para que outras pessoas também tenham acesso a esse material e possam ser ajudadas. No mais, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero na semana que vem com mais assuntos novos e interessantes para você, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Beijo pra você e até a semana que vem. Tchau, tchau.